O santo do dia 1º de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Beatriz e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de setembro. Beatriz nasceu no século XV, no ano de 1400, em Cealta, no norte da África, cidade que nessa época encontrava-se sob o domínio da coroa de Portugal. Nasceu portuguesa, portanto, seu pai foi governador de Ceuta. Ainda pequena, mudou-se para Portugal com sua família, que cultivou na menina uma profunda devoção a Nossa Senhora da Conceição. Aos 29 anos de idade, foi enviada para a Espanha como dama de honra de Dom Isabel, neta de Dom João I, e se tornou a esposa do rei João II de Castela, que começou o seu calvário. Beatriz era muito bonita e a rainha, dominada por uma mistura de ciúme e inveja, fechou Beatriz em um caixão durante dias, a fim de que morresse asfixiada. Mas uma invisível proteção da Virgem Maria a salvou. Com um gesto concreto de agradecimento, Santa Beatriz aceitou sua vocação para a vida religiosa e logo em seguida partiu para Toledo, recolheu no mosteiro dominicano Ramos, término da ordem, decisão de Domingos de Causmão, cujos os religiosos viviam sobre as regras cisterícias, aonde viviam cerca de 30 anos. Deus, entretanto, tinha predestinado a Beatriz para uma obra maior: fundar uma ordem de estrita clausura, numa vida contemplativa, na oração, penitência e trabalho. Santa Beatriz da Silva deixou o mosteiro dominicano e foi habitar numa nova sede que havia ser berço das monjas concepcionistas. Essa ordem está caracterizada por 3 heranças espirituais: Santa Beatriz, o amor de Maria Imaculada, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Santíssimo Eucaristia. Santa Beatriz faleceu no dia 9 de agosto de 1490, no século XV, com 66 anos de idade. No momento de sua morte, o seu rosto fora visto transfigurado por uma grande claridade e uma estrela resplandecente sobre as cabeças que ela inspirava. Santa Beatriz foi beatificada em 1926 pelo Papa Pio XI e sua canonização ocorreu no dia 13 de outubro de 1976, no século XX, pelo Papa Paulo VI. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de setembro. A comemoração de São José, filho de Num, servo do Senhor, que pela a imposição das mãos de Moisés sobre ele ficou cheio do Espírito Santo de sabedoria. Depois da morte de Moisés, introduziu o modo maravilhoso o povo de Israel atravessando o Jordão até a terra prometida. Em Reims, na Gália da Bélgica, atualmente na França, São Sisto, que é considerado o primeiro bispo desta cidade, faleceu martirizado no século III, no ano 250. Em Capua, junto à Via Áquia, na Campanha, região da Itália, São Prisco, mártir no século IV, no ano de 350. Em Todi, na Urubia, também na região da Itália, São Teodósio Bispo, faleceu no século IV, no ano de 355. Em Drax, na Aquitânia, hoje na França, São Vicente, que é celebrado como bispo e mártir no século IV, no ano de 377. Em Zurich, junto a Dório Rus, no território de Zurique, na Germânia, atualmente Suíça, Santa Vernéria Virgem, faleceu martirizada no século IV, no ano de 385. Em Montgalier, na Normandia,
hoje na França. São Velório Revocado de São Cruz, faleceu de morte natural no século V, no ano de 490. Em Aquitano Liço, na região da Itália, São Constâncio Bispo cuida do bom dos presidentes e julgado dos filhos do pai Germano. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 570. No território de Nuan, na Gália Norombresa, na região da França, São Gil e Eugídio, de que tornou-se o nome da provocação dos posteriormente desenvolveu na região Camargue, aonde ele, segundo a tradição, construiu um mosteiro e terminou o curso de sua vida mortal. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 580. Em Senlis, também na atual França, São Longo, bispo que foi exilado por ter corajosamente afirmado em um notável lugar onde o povo devia se dirigir para o sacerdote e obedecer mais a Deus do que os príncipes. Faleceu no século VII, no ano de 623. Em Veneza, na cidade de atual Veneto, na região da Itália, a beata Juliana Colesto, abade da Ordem de São Bento, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1262. Em Florença, na atual da Toscana, também na Itália, a beata Joana, virgem da Ordem Terceira das Servas de Maria, eminente para sua vocação e caridade, faleceu no século XIV, no ano de 1367. Em Madrid, na Espanha, os beatos Cristão Miguel e Miguel Buscantes, presbíteros, e 11 companheiros mártires durante a perseguição da Revolução Francesa. Na Betânia, na cidade do Principado de Valência, também na Espanha, o Afonso Bredos, presbítero que morreu pela perseguição da Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, os beatos mártires Pedro de Alcântara, Cândido Riveiros, presbítero da Ordem dos Frades Menores Confidenciais, Mário de Cormon, Benites, Maria Amparo Colivas, virgem do Instituto de Maria Auxiliadora, que durante a mesma perseguição sofreu martírio no século XX, no ano de 1900, da Guerra Civil Espanhola. Também em Barcelona, o martírio de Bento Clemente e Félix Espanat e dos demais martirizados na Guerra Civil Espanhola no século XX. Também na Catalunha, na região da Itália, o martírio do beato Eugênio André Harmono, religioso, e dos demais beatos faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Matro, na Catalunha, também na região da Itália, o beato José Talmonso e Elias, presbítero da Diocese de Barcelona, martirizado no século XX, no ano de 1936. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Beatriz, exemplo de obediência e assistência aos pobres.